Capítulo 3. Um evangelho pelo qual somos salvos. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 2. Cada doutrina dentro da fé cristã deve ser sustentada com equilíbrio. Toda vez que enfatizamos demais a importância de uma verdade ao ponto de obscurecer ou negligenciar as outras, estamos nos colocando em uma situação perigosa. Contudo, é impossível exagerar ou enfatizar demais a preeminência do Evangelho. Não há como ser muito extremado com o Evangelho. Pode-se ver essa verdade no fato de que o Evangelho é a maior revelação de Deus para a humanidade e é a única mensagem pela qual alguém pode ser salvo. Consequentemente, o Evangelho é a única mensagem a que devemos nos apegar tenazmente. Embora qualquer pequeno desvio da verdade bíblica seja perigoso, podemos nos equivocar em várias coisas sem colocar o nosso destino eterno em perigo. No entanto, estar errado quanto ao Evangelho é estar errado em tudo. Não dar preeminência ao Evangelho é não compreendê-lo por completo. Um Evangelho que salva. Em nosso texto, a frase "sois salvos" é traduzida de um verbo no tempo presente, que descreve tanto um processo como uma realidade futura. Pode ser traduzido como "por ele vocês estão sendo salvos". É importante ter em mente que as Escrituras descrevem a salvação em 3 tempos: passado, presente e futuro. Ignorar qualquer um desses tempos ou aspectos da salvação nos levará a ter uma visão distorcida ou enferma da salvação como um todo. No passado, Deus salvou o crente da condenação do pecado. Isso ocorreu no momento da conversão, quando o cristão creu no testemunho de Deus a respeito do Evangelho e foi considerado como justo. As Escrituras normalmente se referem a isso como justificação. No presente, o crente está sendo salvo do poder do pecado. Esse é um processo gradual conhecido no Novo Testamento como santificação progressiva. O crente é a feitura de Deus, e Deus está trabalhando nele tanto querer como realizar, segundo a divina boa vontade, por meio da palavra e do Espírito, de provações e tribulações, de bênçãos e disciplina. Deus está transformando o crente e conformando sua vida à imagem de Jesus Cristo. No futuro, o crente será salvo completa e eternamente do poder e da presença do pecado. Esse estágio final é conhecido normalmente como glorificação e é tão certo como os outros, porque aquele que começou a boa obra há de completá-la. Como o apóstolo Paulo declara, no que ficou conhecido como a corrente de ouro da salvação. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Vivemos dias em que o temporal e o trivial são exaltados a tal proeminência que não deveria ser dada entre o povo de Deus. Desejamos esses prazeres momentâneos como se eles realmente merecessem tais afeições. Entretanto, devemos nos agarrar a uma única verdade. A grande promessa do Evangelho é a salvação. Todas as outras promessas e todos os outros benefícios empalidecem em comparação com esta única coisa. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. De acordo com o apóstolo Pedro, a salvação é o próprio fim ou alvo da fé do crente. É o propósito por detrás de tudo que Cristo fez por seu povo e deve ser o grande anseio e o grande alvo rumo ao qual o crente se esforça. Deus não pode dar nenhuma outra dádiva maior e o crente não pode ter nenhuma outra esperança ou motivação maior que a salvação final pelo Evangelho de Jesus Cristo. Quando percebemos o que éramos antes de Cristo e o que merecíamos naquele estado, isso magnifica ainda mais a grandeza do Evangelho para nós. Éramos pecadores por natureza e pelas obras, e corruptos a ponto de depravação. Éramos transgressores da lei e criminosos sem nenhum apelo ou desculpa perante o tribunal da justiça de Deus.
merecíamos nada menos que a morte e condenação eternas. Mas agora, o sangue do próprio Filho de Deus nos salva. Enquanto éramos pecadores impotentes e inimigos de Deus, Cristo morreu pelos ímpios. Por meio dele, nós que antes estávamos longe, fomos aproximados. Nele, temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Fomos salvos do nosso pecado, reconciliados com Deus e trazidos para a sua comunhão, como filhos. O que mais poderíamos desejar? Ou do que mais precisamos? Não é a dádiva da salvação, por meio do sangue do próprio Filho de Deus, suficiente para fazer nossos corações transbordarem por uma eternidade de eternidades? Não é suficiente para nos motivar a viver por aquele que morreu? Que necessidade temos de outras promessas? Viveremos zelosamente para ele porque nos promete não apenas a salvação, mas também a cura, a vida fácil, a prosperidade e a honra? O que são tais coisas comparadas à dádiva da salvação e do conhecimento de Deus? Fora com aqueles que procuram nos levar à devoção prometendo qualquer outra coisa que não seja Jesus Cristo. Se todos que você já amou fossem tirados de você e o seu corpo estivesse agonizando em um monte de esterco, o seu nome fosse difamado por amigos e inimigos, você ainda deveria achar toda a devoção que você precisa para amar, louvar e servir a Cristo nesta única verdade. Ele derramou o próprio sangue por sua alma. Essa única santa paixão inflama a pura e imaculada religião. Por que então a promessa de salvação eterna não parece ter sozinha tanto poder para atrair os homens a Cristo? Por que o homem moderno está mais interessado em como o Evangelho pode ajudá-lo nesta presente vida? Primeiro, porque pregadores não mais pregam sobre a certeza do julgamento e os perigos do inferno. Quando pregadores ensinam essas coisas de forma bíblica e clara, os homens começam a ver que sua maior necessidade é serem salvos da condenação eterna, e que torna comparativamente triviais as necessidades mais práticas desta presente era. Segundo, precisamos entender que a grande maioria dos homens na rua e nos bancos das igrejas são carnais, e que a mente voltada para a carne estima este mundo em detrimento do próximo. Elas têm pouco interesse nas coisas de Deus e na eternidade. A maioria preferiria ir a uma conferência sobre autoestima e autorrealização do que ouvir um único sermão sobre santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Muitos cruzariam terra e mar para encontrarem sua melhor vida agora, mas não atravessariam a rua para frequentar uma série de reuniões sobre o infinito valor de Cristo ou sobre o seu sofrimento do Calvário. Embora seja verdade que o Evangelho pode e normalmente melhore de fato a condição de vida de um homem, como dispenseiros do Evangelho, devemos evitar a tentação de atrair os ouvintes ou a congregação com qualquer outra promessa ou apoio que não seja Jesus Cristo e a vida eterna. Embora possa parecer um extremismo para os de nosso tempo, faríamos bem em clamar para as massas. Jesus Cristo lhe promete duas coisas: uma salvação eterna na qual esperar e uma cruz na qual morrer. O Espírito e a noiva dizem: vem. Apegando-se firmemente ao Evangelho. A doutrina da perseverança dos santos é uma das mais preciosas verdades para o crente que a compreende. É um grande conforto e encorajamento saber que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la. Contudo, essa doutrina tem sido grosseiramente deturpada, tornando-se o principal instrumento de falsa segurança de incontáveis indivíduos que ainda não são convertidos e permanecem em seus pecados. Isso é um duro discurso, embora verdadeiro. No texto no início deste capítulo, o apóstolo Paulo escreve: sois salvos, se retiverdes a palavra. A palavra se introduz uma cláusula condicional que não devemos ignorar e não podemos remover. A lógica é clara. Um homem é salvo se retiver o Evangelho, e se não o retiver, não será salvo. Isso não é uma negação da doutrina da perseverança, mas, ao contrário, é uma explicação. Nenhum daqueles que verdadeiramente creem para a salvação se perderão na eterna destruição. A graça e o poder de Deus que os salvou também os manterão até o final. Contudo,
a evidência de que eles realmente creram é que continuarão nas coisas de Deus e não se afastarão dele. Mesmo que eles ainda lutem contra a carne e estejam sujeitos a muitas falhas, o curso de suas vidas revelará um progresso definitivo e notável tanto em fé como em piedade. A perseverança não os salva ou os torna alvos da graça, mas revela que eles são salvos da graça, que são de fato salvos pela fé. Para deixar mais claro, a prova ou validação de uma conversão genuína é que aquele que professa a fé em Cristo perseverar na fé e crescerá em santidade durante o curso de sua vida. Se um homem professa a fé em Cristo e se desvia, ou não progride na piedade, isso não significa que perdeu a sua salvação. Isso revela que nunca foi verdadeiramente convertido. Essa verdade está presente em todo o percurso do ensino da Escritura sobre a salvação. Jesus ensinou que aquele que perseverasse em sua fé até o final seria salvo. Na parábola do semeador, ele explica que, embora muitos pareçam aceitar o evangelho do reino, a maioria se desviaria por causa das aflições, perseguições e preocupações deste mundo e os enganos da riqueza. O apóstolo João, se referindo àqueles que deixaram a igreja em Éfeso, escreve: "Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos." É importante notar novamente que essas passagens não são uma negação da segurança do crente em Cristo. O Filho de Deus realmente regenerado continuará na fé até o fim, por causa da fidelidade e do poder daquele que começou a boa obra em sua vida. Porém, esses avisos têm uma importante função na fé cristã e não devem ser ignorados. Eles nos ajudam a discernir entre a verdadeira e a falsa conversão, e funcionam como alertas para os crentes procurarem, com diligência cada vez maior, confirmar sua vocação e eleição. Esses avisos são especialmente relevantes à luz do presente estado do evangelicalismo ocidental, tendo implicações tremendas e abrangentes para muitos que professam a fé em Cristo. Há muitos que creem que são salvos e plenamente cristãos, pois uma vez fizeram uma oração e convidaram Jesus para entrar em seus corações. Contudo, eles não continuaram na fé. Eles nunca saíram do mundo. Ou se saíram, rapidamente voltaram. Eles não possuem nenhuma realidade prática do temor do Senhor. Não há fragrância da divina graça em suas vidas. Eles não mostram evidências externas de transformação interna. Não há nenhuma alusão à disciplina divina que Deus dá a todos os seus filhos. Mesmo assim, eles permanecem seguros de sua salvação por causa de uma decisão no passado e da crença que sua oração foi realmente sincera. Não importando quão popular tal crença possa ser, ela não tem nenhuma base bíblica. É verdade que a conversão acontece em um momento específico, no tempo quando a pessoa passa da morte para a vida por meio da fé em Jesus Cristo. Porém, a segurança bíblica de que um homem passou da morte para a vida tem suas bases não só no exame do momento da conversão, mas também no exame da vida de tal homem a partir daquele momento. No meio de grande carnalidade, o apóstolo Paulo não pediu para os coríntios reavaliarem sua experiência de conversão no passado, mas os admoesta a examinarem sua vida no presente. Faríamos bem em seguir a conduta de Paulo ao aconselharmos supostos convertidos. Eles devem saber, e nós devemos ensiná-los, que a evidência de uma verdadeira obra salvífica de Deus no passado é a continuidade dessa obra no presente e até o último dia. Somos salvos se nos apegarmos firmemente à palavra que nos foi pregada. Se esse não for o caso, só podemos ter pouca ou nenhuma confiança de salvação. Essa única verdade bíblica, se apropriadamente pregada com convicção e paixão, demoliria a falsa segurança de incontáveis multidões nos bancos das igrejas e resultaria na salvação de muitos deles. Que Deus levante homens que entendam que a falsa segurança é um dos grandes males de nossa era e a praga que arruína o testemunho da igreja. Quando perceberemos que um dos grandes campos missionários no Ocidente são os bancos das igrejas aos domingos? Quando reconheceremos que nosso tratamento superficial do Evangelho, nossa ignorância da verdadeira natureza da conversão e nossa recusa em praticar a disciplina eclesiástica de forma amorosa
levou a este grande e mortal engano.